Fala fiel, fala loucos do bando. Passamos, hein? Estamos classificados para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Acabou agorinha há pouco, lá no estádio Marcelo Bielsa. News Old Boys 0, Corinthians também 0. Estamos classificados devido ao 2-1 na Neoquímica Arena na semana passada, né? No placar agregado acabou 2-1. E agora esperamos o adversário para as quartas, né? Será Estudiantes, será Goiás, né? Tudo encaminha para que seja Estudiantes. Eles venceram por 3-0 na Argentina na ida, né? Mas amanhã tem jogo entre Estudiantes e Goiás aqui no Brasil, né? Mas enfim, cara, baita classificação do Corinthians aí, né? É sempre bom se classificar, né? Eliminar outro time, né? Tem gente que é contra a Copa Sul-Americana, acho que deveria já cair fora, né? Eu acho que é importante jogar qualquer tipo de torneio, né? O News Old Boys não é um gigante argentino, mas é uma equipe tradicional do futebol argentino. E uma equipe argentina é sempre difícil de eliminar, né? O Corinthians conseguiu fazer esse feito fora de casa, né? Já são duas equipes eliminadas fora de casa, né? Eliminou o Universitário nos playoffs e agora nas oitavas do News Old Boys. E agora vamos por mais, né, rapaziada? Como vocês tinham visto, né? Eu comentei com vocês aqui no pós-jogo do Inter. O Corinthians tinha optado por levar uma delegação apenas, né? Tinha levado toda a lista de relacionados para os dois jogos, né? Para o Inter no Rio Grande do Sul e para o News Old Boys na Argentina já, né? Só que aí depois, quando acabou a partida do Internacional, a gente soube que o Renato Augusto voltou para São Paulo, né? E a priori, né, a delegação do Corinthians disse que foi para treinar aqui em São Paulo. Eu achei um pouco esquisito, porque o elenco todo do Corinthians está na Argentina, né? Então, na minha cabeça, não faz sentido ele voltar para São Paulo. Tipo, se ele não ia jogar, ele não precisaria voltar para São Paulo, né? Ele poderia continuar com a equipe, né? Achei muito estranha essa história aí do Renato Augusto. Mas enfim, né? A verdade é que o Corinthians, com os demais jogadores, tirando o Renato Augusto, né? E o Rojas, que ainda segue fora, né? Tava fora da lista de relacionados também, né? Foi a campo na seguinte escalação contra o News Old Boys, né? Foi com Cássio no gol, na lateral direita Bruno Mendes, né? A zaga composta ali com Gil e Caetano, e na lateral esquerda o Matheus Bidu. Aí ele fez o primeiro homem ali, o Maicon, né? Um pouquinho mais à frente à direita o Fausto, um pouquinho mais à frente à esquerda o Juan, na ponta esquerda o Wesley, né? Na ponta direita o Adson e no comando do ataque o Yuri Alberto, né? Destaque para algumas mudanças aí, né? O Murilo foi para o banco, eu acredito que seja controle de carga, porque o Murilo vem jogando praticamente todos os jogos do Corinthians, né? Dificilmente ele esquipa os jogos. Então acho que foi por isso que jogou o Caetano. O Bruno Mendes acho que jogou no lugar do Fagner para se defender melhor o Corinthians, né? Que mais? O Wesley aparentemente ganhou a posição do Biro, né? Finalmente. E era esse o time. Uma coisa que eu achei engraçado, cara, na transmissão, e até às vezes eu vejo o pessoal comentando, né, nos programas de televisão, ou até outros canais, né, acho que o Corinthians vai jogar com o time misto, né, a Copa Sul-Americana, né, ou com o time reserva. Cara, esse time que foi a campo hoje, cara, com exceção do Renato Augusto, cara, todos eles podem ser titular, tá? Você tem ali Caetano Murilo, obviamente o Murilo é titular, né? Mas Matheus Bidu, Fábio Santos, quem é o titular da posição de fato? Não sei, tá ligado? Às vezes um tá menos pior, às vezes o outro, né? Na lateral direita, o Fagner e o Mendes, eles revezam muito também. Pro meio campo é o que tem ali, rapaziada. É Maicon, Fausto, completa com mais um, o Juan. Aí quando tá o Renato Augusto disponível, algum deles vai pro banco. E o ataque, rapaziada, é essa cara mesmo de time reserva, time reserva, cara. Desde que o Guedes foi embora, o time titular é isso aí, mano. Ou é Biro, ou é Wesley, ou é Pedro. É o que tem pra hoje, mano. É o que tem pra hoje. Assim, mas é o que eu faço que eu acho engraçado, né? O elenco do Corinthians é curto, cara. O elenco do Corinthians é fraco. Se o Luxemburgo não chama toda essa rapaziada da base aí, nem elenco a gente tinha, tá ligado? Esse que é o fato, sabe? Então não comprem essa não de time reserva, time B, time misto, é o time titular do Corinthians, rapaziada. Só se jogar com o Sub-17, tá ligado? Que já tá o Sub-20 já, né? Incorporado ali nas opções de time titular, né? Enfim, nesse sistema aí o Corinthians foi no 4-1-4-1, né? Deixou o Maicon ali de primeiro homem, né? Baixou as linhas ali com o Wesley e com o Adson, formou uma linha de 4 no meio do campo, né? E foi com uma proposta de se defender contra o News Old Boys, né? Rapaziada, o que acontece, né? Eu fiquei um pouco
puto com o Corinthians, porque assim, eu não ligo da proposta defensiva. Aliás, eu já comentei com vocês aqui no canal, né? Eu gosto, tá? Eu gosto de times defensivos, de times que jogam no contra-ataque. É um estilo de jogo que eu curto, tá ligado? Mas, pô, você tem que atacar também, né? O Adson e principalmente o Fausto, cara, tiveram algumas oportunidades de ligar contra-ataques muito bons no Wesley, né? O News Old Boys é engraçado, porque eles até têm a posse de bola, mas quando eles perdem a posse de bola, o meio-campo dos caras realmente arromba, né? Isso foi muito visto na Neoquímica Arena e também na Argentina foi visto, né? E o Fausto e o Adson, numas metidas que eles tinham que dar um tapa em profundidade pro Wesley, em duas oportunidades, os dois erraram, né? E não pode errar, cara. Você tem que. Quando você joga lá atrás, também tem que ser um time. Como é que eu posso dizer? Não mortal, mas precisa ser perigoso, tá ligado? Assustar o time adversário para os caras também atacar com medo, tá ligado? Mas enfim, o Corinthians teve essas escapadas, mas não conseguiu aproveitar. E o primeiro tempo em todo praticamente foi com posse de bola do News Old Boys, muitos cruzamentos na área, né? Algumas intervenções do Cássio. Cássio muito seguro na partida, a bola grudava na mão dele, né? Cássio foi muito bem, deu uma moral ali pra zaga, né? Que sofreu bastante. O Bruno Mendes não tava legal, o Gil não tava legal, o Caetano também não tava legal. Já viveram todos eles momentos melhores no Corinthians, né? E o Corinthians não conseguia ter a posse de bola. E o que me incomoda no Corinthians é que é meio fofo, né, a marcação ali em cima. Não é uma marcação muito pesada, né? As linhas em si, né, a parte tática ele atrapalha bastante, né? A disposição dos atletas em campo atrapalha bastante. Mas a parte de volúpia, pô, você tinha o Michael ali guerreando, o Juan guerreando, o Yuri Alberto brigando na frente, mas o resto do time muito soft, né? Demora pra voltar, demora pra competir, né? O Fausto Vera mesmo. Pô, uma decepção aí as últimas partidas do Fausto, né, cara? E aí o News Old Boys apostava em cruzamentos, né? Escanteios, chutes de fora da área, até chegou com perigo em alguns deles, né? Passaram ao lado do gol do Cássio, mas nada assim muito perigoso, né? E o Corinthians, em contrapartida, teve uma chegada numa dessas aberturas de meio campo, né? Quando o Corinthians roubava a bola, no meio campo do News Old Boys, o Juan Oliveira chutou uma paulada de fora da área, agora fez uma boa defesa. Mas em geral foi isso, né? O Corinthians lá atrás, nesse 4-1-4-1, não arriscando muito, né? E também quando tinha as oportunidades de fazer alguma coisa também não estava fazendo. E no Old Boys, né? Uma equipe limitada também, chegou através de escanteios e chute de fora da área. Foi basicamente isso, rapaziada. Basicamente isso. Pro segundo tempo, o Luxemburgo voltou no mesmo sistema, só que ainda mais recuado, né? O Corinthians demorou para dar um susto no News Old Boys, né? Eles chegaram com os cruzamentos, né? Bola na área, cabeçadas, mas todas com intervenções muito tranquilas do Cássio, né? Como eu disse, Cássio muito seguro, né? Passou uma segurança, uma confiança boa ali pra zaga que, como eu disse, não estava muito legal, né? Tava espirrando taco, passando, dando passe errado, né? Dando umas vaciladas, né? Até o próprio Bruno Mendes, que geralmente é um dos poucos que vacila, também tava vacilando no jogo, né? Enfim, aí depois o Luxemburgo faz duas alterações, né? Ele coloca o Romero no lugar do Wesley e coloca o Fábio Santos no lugar do Matheus Bidu, né? Eu acho que foi. Se vocês forem ver todas as substituições ao longo do jogo, né? As 5 substituições, tirando a do Felipe Augusto que eu vou falar já já, todas as outras foram tipo para caras mais experientes, né? Acho que foi para tentar manter o resultado, né, cara? Enfim, essas substituições do Romero e do Fábio Santos não surtiram assim efeito prático para o ataque, mas surtiu um efeito assim de mais catimbe em campo, né? De fato, quando entraram os dois, o Corinthians conseguiu enervar ainda mais a equipe do News Old Boys, né? O Romero é um cara chato ali na ponta, né? Tumultuando, o Fábio Santos também sabe fazer a serinha dele, o Cássio muito bem também nesse critério, tanto no primeiro como no segundo tempo, dando umas retardadas na cobrança de tiro de média, dando umas seguradas a mais quando a bola encaixava, né? Os jogadores experientes, na parte de experiência, eles foram bem nesse critério, tá, rapaziada? Depois o Luxemburgo substitui o Juan Oliveira pelo Juliano e ele fecha depois colocando o Felipe Augusto no lugar do Yuri Alberto e coloca o Fagner no lugar do Adson. Nesse momento vira uma espécie de... Depende, ou pode ser um 3-5-2 ou um 4-5-1, tá? Porque o Fagner entrou numa segunda linha e aí baixou o Romero, ficava Fagner de um lado e do Romero do outro, né? Fausto, Maicon e o Juliano no meio e só o Felipe Augusto aberto, né? Mas também podia ser um 3-5-2, né? Porque tinha os 3 zagueiros, né? Às vezes quando eu falava que ficava essa linha de 5 na frente,
A linha de 4 que começou o jogo também permanecia, com Bruno Mendes, Gil, Caetano, Fábio Santos. Enfim, ficou bem fechadinho, né? Mas mesmo assim o Corinthians dava umas vaciladas, concedia ali algumas bolas pro News Old Boys. O Corinthians errou muitos passes, né? Enfim, falta qualidade ali na frente para segurar a bola, né? O Romero até entrou para fazer isso, mas muito pouco, né? O Corinthians ainda chegou com... Teve alguns momentos do segundo tempo que o Corinthians conseguiu trabalhar algumas jogadinhas ali pelo lado direito, né? O Adson, que tomou muitas decisões erradas no primeiro tempo, no segundo, embora aparecendo menos, tomou mais decisões certas, né? Conseguiu colocar uma bola em profundidade de profundidade pro Yuri Alberto, né? Muito parecido com o que ele fez lá no Beira-Rio. Teve uma jogada que ele meteu uma bola parecida pro Yuri, né? Que o Yuri acabou caindo por cima da bola, né? Ele finalizou ao lado do gol do goleiro do News Old Boys, foi uma boa chance. E também teve uma bola parada que o Matheus Bidu, isso ainda não tinha saído dos jogadores, né? Ele cruzou e o Yuri Alberto Cabeção também passou perto. Mas pouquíssimas bolas, né? O Corinthians conseguiu alvejar o gol do News Old Boys, né, rapaziada? No finalzinho do jogo, a pressão deu uma intensificada, tá? Teve uma bola ali, eu não sei se foi o Gil que vacilou, o Bruno Mendes, os caras chegaram bem perto do gol do Corinthians, né? Ficou ali um arrasto, né? Tomava a bola de volta toda hora, né? Principalmente quando entrou aquele cara do News, lá na ponta esquerda, o Aguirre. Ele é bom jogador, esse maluco aí. Deu um trabalho do cacete, né? Ele deu mais trabalho do que todos os jogadores juntos do News Old Boys, né? E aí tem uma finalização, não sei se foi dele, mas foi pelo aquele lado, né? Que quem corta é o Fábio Santos. A bola já ia entrar, eu acho que tinha passado pelo Cássio. Não chegou a passar um replay muito interessante, né? Mas enfim, a verdade é que o Corinthians se segurou até o final e conseguiu a classificação. Ficou uma nota aí de repúdio aí, né? Porque teve confusão ali com os torcedores do Corinthians, né? Os caras tacaram pedra no ônibus da torcida do Corinthians que foi pra Argentina ver o jogo. Depois ali na volta do primeiro pro segundo tempo rolou uma treta ali, né? Rolou ali um quebra-pau entre as torcidas, né? Voou a garrafa, voou o caralho a quatro ali. Aí no meio do segundo tempo também, quer dizer, antes de começar o segundo tempo, né, estourou uma bomba de gás lacrimogêneo, provavelmente foi a polícia, né, pra tentar conter os caras, tacaram os bagulho no Cássio também, enfim, típico jogo de partida de campeonato sul-americano, cara, o juiz também ali conivente, né, enfim, parece que tá tudo normal, né, mas o Corinthians conseguiu suportar essa pressão do News, que a pressão nem foi muito dos jogadores, né, o time do News é fraco, mas todo o ambiente ali, né, enfim, uma partida de caráter decisivo, acho que moldou o caráter de novo desses jogadores aí, principalmente os mais novos, né? Vamos para análise individual dos jogadores, cara. Eu sempre esqueço também de fazer do Luxemburgo, também fazer dele, né? Cara, o Cássio foi muito bem no jogo. Ele não fez nenhuma defesa assim brilhante, extremamente difícil a nível Cássio, mas a confiança que ele passou, cara, de novo, ele foi muito importante ali nas bolas que veio, bolas tranquilas. Ele fez parecer tranquilo também, então grande partida do gigante, né? O Bruno Mendes, cara, não gostei tanto da partida do Bruno Mendes, ele deu umas vaciladas no primeiro tempo que ele não tá acostumado a dar, sabe, de passe errado, não conseguindo acompanhar a marcação do jogador que ele tá encarregado ali, perdendo nas divididas, né? Não foi uma das melhores partidas do Bruno Mendes, tá? O sistema defensivo em si do Corinthians não foi uma das melhores partidas, tá? O Cássio que deu uma infraestrutura ali nessa defesa ali, na questão de confiança. O Gil também deu umas vaciladas aqui a colar, espirrou o taco também. Não sei se o Gil tá sentindo as críticas aí que a Fiel tem feito pra ele, né? O Caetano também deu uns passes errados também. Fiquei puto com o Caetano em algumas situações. O Matheus Bidu não fez uma partida tão ruim, não. Ele tava jogando bem ali pelo lado esquerdo, no meu ponto de vista, tá ligado? Eu acho que depois que entrou o Fábio Santos foi só pela questão de botar experiência. Não foi uma partida ruim do Matheus Bidu, não, do meu ponto de vista. O Michael errou bastante passe, tá? Ele tava acertando durante os jogos, mas esse jogo ele errou bastante, assim como todo o resto da equipe. Mas ele compensou muito na pegada ali, né? Ele é um dos poucos meio-campistas ali, guerreirinho ali no meio do campo, né? O Michael foi bem enquanto lhe coube ali a questão de marcação, roubadas de bola, né? O Fausto Vera um pouco desaparecido, né? Ele tava um pouquinho mais guerreirinho hoje do que em geral. Não sei se porque a partida foi na Argentina, não sei se foi por caráter de decisão. Ele tava correndo um pouco mais, entregando um pouco mais, um pouco diferente do que ele vem fazendo, né? O fato também dele jogar um pouquinho mais à frente, né? Não como o primeiro, acho que como o primeiro homem, né? Na abertura do meio campo, acho que também atrapalha ele. Já disse que prefere jogar de primeiro, né? Mas o Michael tem jogado melhor do que ele, né? Mas sei lá, acho que tá faltando muito do Fausto Vera ainda.
O Juan Oliveira, eu gostei bastante do primeiro tempo do Juan. Se entregou bastante na marcação, foi um dos poucos ali tentando fazer uma marcação mais alta, né? O Juan Oliveira, taticamente, ele é um dos jogadores mais interessantes do Corinthians, tá? Ele ajuda bastante esse meio-campo que geralmente precisa muito do primeiro homem, né? E tem pouca gente ajudando nesse meio-campo. O Juan Oliveira, acho que é uma peça ali que ele não pode faltar no time, tá ligado? Nesse quesito. O Wesley, cara, o Wesley se jogou muito, né? Eu esperava um pouco mais do Wesley, ele jogou bem contra o News, fez um gol, né, no primeiro jogo. Nesse jogo, não sei se ele sentiu a partida fora de casa, mas claro também que ele recebeu umas bolas na fogueira, mas teve algumas bolas que ele partiu no mano a mano que ele tentava passar por cima do cara e se jogava e pedia falta e não era falta, né? Pelo caráter das faltas que o juiz estava dando, tinha que ser uma alavanca, uma travada ali, não foi o caso, foi apenas divididas ombro a ombro, né? Não foi uma partida legal do Wesley, não. Gostei do Adson, cavou algumas faltas, né? O Adson, assim como esse time todo do Corinthians, né? Apenas o Renato Augusto tem esse diferencial, né? Esse glamour ali no meio-campo, né? O, o Adson, a maior parte das vezes, toma a decisão errada, mas ele é um dos melhores jogadores do Corinthians, tá? Pro ataque ali, ele é titular, tá ligado, mano? Foi bem no segundo tempo, conseguiu conectar as melhores jogadas do Corinthians, né? Algumas saídas, foi ele que cavou algumas faltas também pra dar uma tranquilidade no time. Foi uma boa partida uma razoável para boa partida do Adson, tá? O Yuri Alberto, cara, o Yuri Alberto eu gostei que ele competiu bastante, brigou com o zagueiro, deu trabalho, enfim, trombou com os caras, dividiu, sofreu falta. O Yuri Alberto ele isolado ali na frente, sem muita munição também, né? Ele vacilou menos vezes hoje, né? Mas ele foi muito importante no quesito de entrega ali, né? Gostei bastante do Yuri até nessa situação. Não acho que ele perdeu nenhum dos dois gols que ele teve ali as oportunidades, né? Tanto de cabeça quanto a finalização pro lado. Achei que foram chances difíceis, né? Ele fez o que dava pra fazer de melhor ali, mas foi uma boa partida taticamente em questão de volúpia do Yuri, né? Os caras que entraram. Bom, o Romero. O Romero, sem sombra de dúvidas, ele deu uma desestabilizada nos caras do News ali, tá? Os caras ficou puto com ele. Ele usou o efeito catimba paraguai ali, conseguiu contaminar os caras, né? Mas ele errou muitas bolas, né? Perdeu algumas divididas, tentou dar uns dribles meio descabidos, né? Sempre era desarmado, mas pelo menos provocava os caras. O Fábio Santos basicamente salvou um gol do News, né? A jogada mais perigosa no finalzinho do jogo. Deu também uma questão ali de experiência ali do lado esquerdo, né? Ele deu umas enroladas pra bater o lateral, deu umas seguradas, né? É um pouquinho similar do que ele fez contra o Boca o ano passado, tá ligado? Que desse essa constância ali, desse caráter decisivo da partida, né? O Juliano, cara, o que acontece com o Juliano? O Juliano entrou um pouco. Ele entrou um pouco melhor do que ele geralmente entra, tá? Eu achei. O Juliano, não sei o que acontece, que ele é viciado em tocar a bola pra trás, né? Mas sempre que ele tenta ir pra frente, ele consegue, tá ligado? Hoje ele deu uns passos pra frente bem interessante. Conseguiu fazer uns giros no meio-campo. Não sei se falta confiança pra ele. Ele até errou alguns passes quando ele entrou no jogo, mas depois ele foi encaixando na partida. Foi importante também ali pra ter a manutenção da posse de bola em alguns momentos, tá? Porque tanto no primeiro quanto no segundo tempo, a maior parte do tempo a bola ficava com o News Old Boys, né? O Corinthians ficou pouco tempo com a bola, tentava ser mais incisivo e perdia a bola rápido. Aí quando o Juliano entrou, ele conseguiu dar uma dinâmica um pouquinho melhor ali pra aguentar um pouco menos de pressão, né? Foi uma pressão interessante do News, mas nada muito aflorada, assim, sabe? Claro que nos últimos minutos deu um desespero ali, porque os caras foram pra cima com tudo, né? O Felipe Augusto entrou pra brigar, entrou pra fazer o pivô ali, porque as bolas estavam sendo todas quebradas no Yuri, né? Ele se desgastou bastante, como eu disse, na questão de marcação. O Felipe Augusto ele entrou e fez o papel dele. Também não teve nenhuma chance, né? Mas brigou bastante também. E o Fagner depois entrou no lugar do Adson, que eu disse, né? O Fagner tentou dar essa constância pelo lado direito. Ele foi acionado algumas vezes, né? Fez uma falta no marca cartão amarelo. Foi uma partida ok do Fagner, não foi nem boa nem ruim, tá ligado? Enfim. E o Luxemburgo, eu acho que ele acertou, principalmente na formação tática, as linhas lá que ele fez, esse 4-1-4-1, elas por si só atrapalharam muito o News Old Boys, né? Eu acho que o que faltou de pegada ali no meio campo não é uma questão do Luxemburgo, é uma coisa que esse elenco do Corinthians tem, é difícil você extrair essa pegada de todos os jogadores do Corinthians. São algumas partidas apenas que contamina o time positivamente assim, né, cara? Eu entendi ele colocar os jogadores mais experientes no final do jogo para tentar de alguma forma ganhar na catimba, ganhar na malemolência ali o jogo, deu certo, né? Enfim, gostei aí da ideia do Luxemburgo. É claro que, defensivamente falando, tá?
É claro que acho que o Corinthians ele sofreu ainda com algumas situações, e lembrando, o News Old Boys é uma equipe limitada, mas também tem a questão do Corinthians estar com poucos jogadores que resolvam o jogo, né? Então fica difícil ali, você fica à mercê mais da parte tática, né? E hoje também contou um pouquinho com a sorte, quando os zagueiros falharam, o Cássio estava bem colocado em todos os lances, né? Mas é isso, rapaziada, grande classificação do Corinthians, estamos nas quartas de final, vamos esperar Estudiantes ou Goiás, né? E tá se aproximando um grande jogo, né? Domingo já tem Corinthians e Curitiba pelo Brasileirão, e na terça-feira, acho que é terça, não, quarta, a gente vai enfrentar o São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil, né? Até que passo rápido essas 3 semanas, né? Já faltam 2 jogos aí pro grande e majestoso, né? O grande jogo da temporada até então do Corinthians, né? É isso, rapaziada. O que vocês acharam do jogo? Comentem aí, por gentileza. Estão felizes também? Eu tô pra caramba. Tô cansado, mas tô feliz. E deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians, né?